Tudo bem. Alguém troca de lugar comigo, por favor? Pra eu ficar de frente pra cima. Apoia meu braço aí. Já tá filmando. Aqui, ó. Amém? Tá. Então, essa superação, ela inclui também todo tipo de medo. E o que é o medo? Quando a gente tem medo, o que a gente faz? A gente foge. Quando a gente tem medo, a gente evita. A gente tem medo de compromisso com Deus. A gente tem medo de se aprofundar. A gente tem medo de se frustrar. A gente tem medo de quebrar a cara. E a Bíblia diz que tudo aquilo que a gente tem medo sobrevém. Né? Só que Deus quer que a gente enfrente as coisas, sabendo que Ele nunca vai nos abandonar. Se a gente tem medo, a gente não crê. O medo, ele é contrário à fé. Amém? Porque a Bíblia diz que aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor de Deus. Amém? Se eu tenho medo, é o medo natural, mas o medo que paralisa, o medo que te impede de fazer algo, o medo que te faz realmente fugir, é o medo que a gente não confia em Deus. É o medo que Deus vai nos frustrar. É o medo que Deus vai nos deixar sozinhos pro resto da vida, que o varão, a varoa, a vareta, nunca vai aparecer. Mais fácil procurar no mundo, mais fácil fazer nas minhas forças. Eu tenho medo de não conseguir ficar em santidade. Eu tenho medo de entrar no ministério e o ministério não ser do meu jeito. Eu tenho medo das coisas não saírem segundo a minha vontade. Né? Quando a gente vai dançar, a gente tem medo. Medo de errar, medo de se machucar, medo de não ser bom o suficiente. E para isso a gente precisa se superar. Medo de não ser aceito, medo de ser criticado, né? Medo do que vão falar de mim, o que vão pensar de mim que sou homem, dançando lá em cima, que sou mulher, o que vão pensar de mim, o que meu marido vai pensar de mim, o que meu noivo vai achar, o meu namorado, né? Então, quando Deus diz na Bíblia, não temas, e Ele diz 365 vezes na Bíblia, ou seja, uma para cada dia do ano, não é para a gente não sentir as sensações, as emoções que o medo traz. Aquele frio na barriga, aquele suador, a tremedeira. Não é isso quando Deus fala não tema. Não é para você não sentir isso. Aquela certa insegurança. Porque Deus nos fez com as emoções, amém? Ele nos fez e o medo é uma delas. Porque se a gente não tiver um medinho natural, a gente pula da janela e acha que é beleza. Então a gente precisa ter um certo medinho de poder na tomada. Né? Mas, quando Deus diz não temas, o que Ele espera da gente? Que a gente viva em obediência, apesar do medo, apesar da insegurança, apesar de mim mesmo. Estão entendendo? Estão comigo? Amém. O que é a coragem? Quem pode me dizer? Coragem é ausência do medo? Quem concorda, levanta a mão. Quem discorda além da Daiane? Quem não fala nada? Quem concorda com a Daiane? Levanta a mão. A Daiane tem um time. Não, Camila, se te decepcionar, mas a coragem não é a ausência. Coragem é a resistência ao medo. Coragem, ela é o domínio do medo. E não a ausência. Uma pessoa corajosa não significa que ela não tem medo, porque não existe um ser humano 100% seguro. Não existe um ser humano que não tenha medo. Não existe. Desde que entrou o pecado, o primeiro demônio que entrou em Adão e Eva foi o medo. Quando Adão e Eva pecaram, eles tiveram medo de Deus e se esconderam. Até então não existiu medo. Amém? Então, o que eu tenho para dizer hoje? Para você,
parar de desejar simplesmente que as coisas mudem. Mas, para você fazer a sua parte, para você fazer a diferença, para você querer a transformação, como a gente está jogando essa semana, em nós. Porque muitas vezes a gente quer a transformação, mas tem que começar dando a Paula. Se ela mudar comigo, eu mudo com ela. Isso não é evangelho. É primeiro em mim. Eu tenho que amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Então, às vezes a gente é muito misericordioso com a gente mesmo, ou coitado, e muito justiceiro e vingador com o outro. Então, se eu sou misericordioso comigo, se eu me amo a esse ponto de querer muito a misericórdia para mim, eu tenho que amar a Ana Paula e o Fernando muito para querer a misericórdia para eles. Mas a gente tem que fazer um peso no pedido. A gente vai dar volta. Né? A gente quer fazer o quê? E assim a misericórdia comigo, mas que o castigo seja com o outro. Né? Para mim, eu sou absolvida e a corda no pescoço, a força é para o outro. Vai lá, amém? Então, o que é fazer a minha parte para que a arte do reino seja diferente, para que não haja mais o carnaval? Qual que é essa parte que eu tenho que fazer? O que vocês acham? Tem alguém aí? Qual que é essa parte que eu tenho que fazer para fazer a diferença? Qual que é fazer a minha parte para superar? O que é? Como que eu começo a revolução em mim mesmo? Então, qual que é a minha parte dentro do ministério? Para quem está chegando, para quem já está? Qual que é a minha parte? Eu acho que é fazer boa semente, do mesmo jeito que eles fazem lá fora, a gente tem que fazer semente aqui para Deus também. E aí, tá certo, eu faço isso. Mas eu tenho que fazer o quê? Se a gente está falando de superação. Tem que superar, tem que ir além do livro. Além do chegar no 9h30, além de fazer aula, além de me alongar, além de jejuar, além de ler a Bíblia, além, eu tenho que me superar. Porque um adorador é esse. Quando a gente fala adorador extravagante, não é o que dança de cabelo branhento e que nem louco. É o que vai além, é o que se supera. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele ia além. Naquela época todo mundo fazia além. Fazia sacrifício, ele ia além. Ele fazia música, ele não se conformava. Né? Quem estava no culto ontem ouviu. Ele queria fazer um templo para Deus, ele sempre queria dar o melhor para Deus, ele ficava caçando motivo para agradar a Deus. Ele se superava, ele agradava a Deus de um jeito, daqui a pouco ele ia lá, ele queria agradar mais, ele ficava se superando em agradar a Deus. Amém? Eu posso fazer uma colocação? Depois você faz, pode ser? Quem aqui está fazendo jejum, levanta a mão. Opa? Quem aqui está fazendo devocional, levanta a mão. Do ministério. Né? Então, isso já é o fim de fazer a sua parte. Porque a gente quer entrar no ministério, mas a gente entra com um pé só. A Bíblia diz que sim ou não, que passar disso é procedência do maligno. Ou é parte, ou não é. Você não foi convidado para o ministério para ser espectador. Você foi convidado para ser um ministro. Você está tendo a oportunidade, como o pastor falou ontem, digamos, né? De trabalhar para o reino. De servir, de adorar, de se superar. Você poderia ser só uma ovelha que vem, recebe e vai embora. Mas você está tendo a oportunidade de se superar, de ir além. De fazer algo a mais que a média. Tendo a oportunidade de criar esse exercício cênico. De participar de um espetáculo criado por você, né, inspirado pelo Espírito Santo, né, dentro da igreja, numa outra concepção, com outras pessoas que pensam diferente de você. E esse é o desafio. A uniformidade não é reino, mas a unidade, onde tem pessoas diferentes, que pensam diferentes, fazendo uma coisa, num só propósito, uma só visão. É um desafio fazer um trabalho em grupo. Por quê? Você marca ensaio, a pessoa não aparece, né? Precisa encaixar, precisa ceder. A Ludmila Ferber sempre assim. A Ludmila Ferber tem
uma música que eu gosto muito, que ela fala assim, que para ganhar é preciso ceder. Né? Então, para eu ganhar algo no reino de Deus, eu tenho que ceder, e às vezes eu não quero ceder. Faz uma moda aí, você fica junto. Começa a exercitar o justo. Né? O corpo fala. Às vezes a gente fica meio de lado, o nosso corpo já está dizendo. Né? Então, assim, muitas vezes, dentro de um ministério, dentro de uma igreja, dentro do corpo de Cristo, a gente gosta de cobrar o líder, a gente gosta de cobrar a Deus. E aí, Deus, cadê minha bênção? Tô ano, tô orando, e aí? 10 anos, e nada. Mas não gosta de ser cobrado. Quando alguém vira pra você, e aí, cadê a vinheta? Cadê não sei o quê? Tchau, tô fora. Por quê? Porque a gente não gosta de ser cobrado nos nossos deveres. Mas a gente gosta de cobrar os nossos direitos. Né? Então, superar é ir além, muito além. Né? E há dois tipos de pessoas no mundo. As que esperam acontecer, para murmurar e reclamar, e as que fazem acontecer. E Deus te chamou para ser profeta, amém? E um profeta, ele espera em Deus, mas ele faz acontecer. Um profeta, ele libera poder, ele transforma. O profeta não é o ente que diz que você vai casar com o louro, não é isso. Um profeta fala a palavra de Deus, fala a mensagem de Deus. Né? Nós não podemos fazer nada separado de Deus, mas nós podemos decidir cooperar com Ele. Nós podemos decidir trabalhar com Ele. Se a gente não consegue trabalhar com pessoas que a gente vê, como que a gente vai trabalhar com o Espírito Santo que a gente não vê? Se a gente não consegue fazer uma coreografia, um uníssono com as pessoas que estão à nossa frente, que a gente enxerga no físico, como que a gente vai deixar o Espírito Santo conduzir a nossa dança se a gente não vê? Então, tudo no mundo espiritual, Deus colocou no físico. Por isso ele fala muito parábolas. Para que no físico a gente entenda que aqui é a luz do que vai acontecer, aqui é a sombra, aliás, do que vai acontecer. Aqui é só a sombra do que já acontece aqui, do que a gente vai dizer lá. Então aqui a gente está sendo treinado, adestrado, né? Para a gente passar no teste, não para a gente ser reprovado. Amém? Quero fazer uma pergunta para vocês neste texto.